Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vocês estão me vendo depois de 9 dias que eu não posto vídeo aqui no canal, exatamente porque eu estou no meio de uma viagem. Eu saí de Santa Catarina, vim aqui pro interior do Rio Grande do Sul, tô um pouco perto, né, do Uruguai. Tô bem aqui na Baixadinha do Rio Grande do Sul. E por essa questão de deslocamentos e outras questões, eu acabei não conseguindo gravar, mas aqui estou novamente. E o que acontece? Hoje é o nosso segundo vídeo, né, do nosso 17º curso dos 27 perfis de personalidade. Então são 27 cursos, esse é o número 17, são 9 vídeos cada um e esse é o vídeo número 2. O objetivo de hoje aqui é exatamente, né, poder falar com vocês sobre a dependência, né, de regras muito claras para que a pessoa consiga se sentir segura. Então, esse momento, essa situação, né, muitas vezes onde a pessoa, né, ela precisa então de regras extremamente claras para ela conseguir tomar decisões, para ela conseguir realmente fazer aquilo que ela precisa fazer. E o objetivo aqui também não é dizer, né, que o caos e que a pessoa ela deve só tomar decisões sem ter regras ou sem ter parâmetros externos, que não é sobre isso. Mas na verdade, né, até onde que é, né, um ponto talvez de equilíbrio, né, que a gente possa refletir de, ok, eu preciso, né, considerar se existe uma referência externa ou, nossa, será que nesse momento é somente eu mesmo que posso tomar minha decisão? É somente algo interno a mim? É somente as minhas vivências? É somente o que eu já aprendi até aqui que vai me permitir tomar uma decisão? E isso eu sei que para muitas pessoas, né, para as pessoas que fazem parte desse perfil de personalidade que está sendo tratado aqui nesse curso, é exatamente algo muito difícil. Porque para essa pessoa, ter uma regra externa é de verdade ter um direcionamento do que é o correto. Só que a gente acaba esquecendo que este, né, olhar do que é o correto, ele, dependendo de qual é, né, a fonte, a origem, né, dessa regra externa, ele é uma opinião, ele é uma visão que talvez muitas e muitas e milhões de pessoas acreditem, né? Só que ainda assim ele talvez não corresponda com a realidade da vida ou com a realidade daquela pessoa específica. E, por outro lado, já existem também, né, conhecimentos e tradições de conhecimento que elas realmente nos trazem parâmetros externos, regras, vamos colocar assim, né? E eu diria que essas tradições, né, que realmente trazem conhecimentos válidos, elas não trazem regras. Por quê? Porque elas trazem, né, indicações, indicativos de reflexões, de boas escolhas, mas elas não colocam isso como uma obrigatoriedade. Então, até aqui, né, tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho aprendendo, né, tudo que eu venho vivenciando, o que eu consegui já perceber e aprender é que as tradições que realmente nos trazem conhecimentos que são fundamentais, importantíssimos para que a gente possa tomar boas decisões, para que a gente possa realmente tomar decisões inteligentes com segurança, elas não colocam regras fixas, elas não colocam regras absolutas. Elas trazem sim direcionamentos, elas trazem sim orientações, mas elas deixam sempre isso livre para que a própria pessoa decida se ela quer ou não, né, seguir aquele tipo de recomendação. Já o que eu já enxerguei, né, e já percebi como coisas assim que são regras extremamente fixas, regras que você tem que fazer daquele jeito, que tem que ser daquela forma, porque senão não vai dar, elas geralmente, na minha experiência, na experiência das pessoas assim que eu convivo, elas vêm de lugares assim aonde existe uma tentativa de controle da outra pessoa, uma tentativa de limitar a experiência do outro, sendo que na verdade, né, a realidade, a vida, ela é composta por muitas camadas. Então, quando a gente começa a olhar, né, a realidade de uma pessoa, a gente começa a perceber que a gente só está enxergando uma ou duas ou três camadas da experiência dela. E tem tantas outras camadas que nem mesmo elas conhece e que tem outras camadas que ela conhece e a gente não conhece, que por mais que a gente ache que uma regra externa, por mais segura que ela seja, ela tá dando conta, né, de abarcar tudo isso, de incluir todas essas camadas, todas essas manifestações, né, da experiência da vida, elas não estão. Então, na minha, né, experiência até aqui, na minha percepção, eu acredito que a gente depender de regras externas como um parâmetro de segurança para a gente poder tomar boas decisões, ele não é uma forma assim muito saudável de se viver. Porém, estou deixando muito claro aqui que sim, que eu acredito profundamente que
estudar e estar em contato com tradições de conhecimento, né, com conhecimentos ancestrais que nos dão parâmetros e não regras fixas, coisas quadradas, mas parâmetros éticos, parâmetros morais, parâmetros, né, de conduta, que sim, esses parâmetros, né, eles podem nos ser assim fontes de alimento para que a gente possa pensar melhor na hora de tomar a nossa decisão e a gente poder assumir essa responsabilidade do risco que é tomar uma decisão, mas também tendo a clareza de que, poxa vida, né, nós não somos a nossa personalidade. A personalidade é apenas a programação mental que nós tivemos. Essa personalidade que a pessoa vivencia, aqui a gente está falando de uma muito específica, né, ela é o quê? Ela é um padrão de crenças que a pessoa programou a mente dela, que o ambiente programou a mente dela, que a vida ali, né, onde ela foi convivendo, foi programando a mente dela, a ela achar que ela é aquilo, a ela achar que ela só pode ser daquela maneira, que ela só pode agir daquela forma, é fazer com que ela se sinta de determinada maneira e ela ache que ela tem que se sentir assim para sempre, que ela só pode se sentir dessa mesma forma, é fazer ela achar que a forma como ela se comporta é a única maneira que ela tem de se comportar, que isso é a natureza dela, quando na verdade não. Todas as personalidades são programações, são condicionamentos que a nossa mente, que as nossas emoções e os nossos comportamentos vivem. Então, quando a gente começa a entender que esses condicionamentos, eles têm uma história, eles têm razões, eles têm porquês, e que a gente tem a liberdade de ir fazendo esse descondicionamento, e o primeiro passo é tomar a consciência de que existe um condicionamento, é tomar a consciência de que existe, né, algo que eu acho que eu sou, que eu acho que é assim que eu devo me sentir sempre, que eu acho que é assim que eu devo me comportar sempre. Não, isso é apenas um condicionamento. E quando então eu tenho esse primeiro dado de realidade, eu já começo a falar, poxa, peraí então, por que, né, que eu vou ficar só procurando regras externas, sendo que eu já entendi que essa busca por segurança, esse sentimento de insegurança, esse sentimento de que algo vai dar errado, caso eu não tenha uma regra externa muito clara, é apenas um condicionamento mental. Então, se é um condicionamento mental, ele me limita a viver uma vida mais feliz. Ele pode até me trazer uma falsa sensação de segurança ou até mesmo uma sensação de segurança verdadeira e até mesmo a possibilidade de acertar boas escolhas em várias situações. Mas ao mesmo tempo ele também me leva, por ser um condicionamento, a me limitar a não viver o que eu poderia viver. Ele me limita também a ter acertado coisas que parecia que eu ia errar se eu não seguisse a regra externa e por ter seguido eu não descobri que aquilo me levaria a acertar naquela situação, mesmo que para outras pessoas aquilo seria algo, entre aspas, errado. E assim eu começo a perceber que, poxa vida, né, a minha experiência, então, ela depende da minha própria autonomia, da minha própria autoavaliação, e nem sempre, né, a gente vai acertar quando a gente se autoavalia. Nem sempre a gente vai acertar quando a gente está descobrindo os nossos valores, quando a gente está descobrindo, né, o que realmente é aquilo que faz sentido na nossa experiência. Só que, poxa, né, a vida ela é uma eterna, né, forma da gente se experienciar, da gente se desfrutar, da gente aprender com o que está acontecendo aqui, para descobrir quem realmente nós somos de verdade e abrir mão de todo esse processo de experiência somente para garantir, né, uma segurança que não é verdadeira, honestamente, é apenas um condicionamento, é apenas uma crença. E tudo aquilo que a nossa mente acredita, ela passa a criar como sentimento e como consequência desse sentimento, emoções, sensações físicas. Então, se a nossa mente acredita em algo, a gente sente isso no nosso corpo físico. Então, a gente passa a acreditar que isso que a gente sente é uma expressão da verdade, da realidade da vida, quando na verdade isso que a gente sente é somente uma manifestação do que a nossa mente acredita. Então, se a minha mente acredita, o meu corpo sente. E aí eu passo a associar que se o meu corpo sente é porque isso é a realidade da vida. Não. Não necessariamente é assim para todo mundo. Essa é a realidade da sua crença, daquilo que você acredita, daquilo que eu acredito. Mas se você passar a acreditar em outra coisa, isso aí você talvez vai parar de sentir ou vai sentir de outra forma. Então, quando a gente vai acordando para isso, despertando para tudo isso, a gente vai perceber que, poxa, a vida ela é muito mais do que apenas a gente seguir esses condicionamentos.
A vida de uma pessoa que tem esse perfil de personalidade, ela vai se expandir, ela vai se ampliar conforme essa pessoa for entendendo, conforme você for entendendo, né? Que você pode ir além desse condicionamento, de buscar sempre essa regra fixa para se sentir seguro ou segura e perceber que não, que você tem sim, sabe, a possibilidade de, através das suas próprias experiências, você criar critérios internos. E olha só, na minha percepção, nada é mais poderoso do que um critério interno criado na experiência da pessoa. Por quê? Porque aquilo que você cria internamente, baseado na sua própria vivência, experiência, é algo que tem uma solidez, é algo que você sabe o porquê você acredita naquilo, você sabe o porquê você vê daquela forma, o porquê você entende daquela forma. E isso faz com que você então tenha uma autoconfiança, uma segurança que te dá força para você lidar com momentos que muitas vezes você não lidaria em versões anteriores. E isso veio exatamente do fato de você soltar essas seguranças externas. Não estou dizendo que essa jornada ela é gostosinha o tempo todo, que ela é agradável o tempo todo, mas também, honestamente, a gente sabe que seguir essas regras externas também não garante que seja gostosinho e agradável o tempo todo. Muito pelo contrário. Você fica, às vezes, em conflito com você internamente e ainda fazendo uma coisa que você não quer. No fundo, no fundo, no fundo. Então, eu acredito profundamente na liberdade, eu acredito profundamente na possibilidade das pessoas poderem viver muito mais expansivas, de forma muito mais expansiva, de forma muito mais real do que apenas nos condicionamentos que a mente, né, dessa pessoa vivencia. E eu tô aqui exatamente para trazer essa mensagem, para ajudar você aí, olhando para tudo isso e criando coragem e criando, sabe, vontade de ir se colocando em situações onde você pode aprender a lidar com essa experiência de você criar os seus próprios critérios internos, de você viver as suas experiências, de você não ficar se julgando, se maltratando quando você, entre aspas, tem uma decisão errada, e de você aceitar isso como uma forma de você experienciar o seu caminho, de você vivenciar a sua experiência, e lembrando que, poxa, todos nós somos uma consciência se manifestando de forma eterna. Então, todos nós estamos aqui pela eternidade. Então, não faz sentido, sabe, a gente ter tanto receio e tanto medo de viver essa experiência, já que a gente está aqui exatamente para experimentá-la. Se fez sentido para você, peço gentilmente que você possa se inscrever aqui no canal, que você deixe seu comentário, seu like e, claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam ele, para que ele chegue cada vez mais em mais pessoas e assim a gente possa, né, tocar corações, que a gente possa tocar almas e poder auxiliar, né, nesse processo de despertar de consciência de todas as pessoas possíveis. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.